Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo, às nossas reflexões. Hoje vamos fazer uma reflexão de um capítulo escrito pelo benfeitor Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 17, cujo título é Auxílio Eficiente. Nesse capítulo, Emmanuel coloca uma epígrafe, que é uma passagem do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 2, onde fala assim: e abrindo a sua boca, os ensinava. Ele coloca apenas esse trecho falando de Jesus, que Jesus sempre ensinava a população. Ele sempre estava no meio da população ensinando. Olhem bem o que Emmanuel fala aqui, meus amigos. Auxílio eficiente. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Esses textos de Emmanuel são maravilhosos, porque eles são muito profundos. Eles são simples e profundos ao mesmo tempo. Porque, como vem falando o benfeitor, a gente percebe que a multidão é sedenta de espiritualidade. Só que nem sempre recebe esse tipo de alimento. Muitas vezes recebe um outro alimento tentando substituir a verdadeira espiritualidade e ela, a multidão, continua faminta de essência, de sentido existencial. Mas o que o texto vem falando é que Jesus sempre se colocou no meio da multidão. Ele não se enclausurou e ficou distante, passando seus ensinamentos de longe, lembrando aqueles literatos do estilo literário parnasianismo, que escreviam muitos poemas muito bonitos, perfeitos na métrica, nas rimas, mas que não falavam da realidade, não interagia com aquilo que o povo estava vivendo, que precisava de ouvir, de refletir. Jesus não. Apesar de sabermos que ele é o espírito mais nobre no nosso conceito, que desceu aqui na Terra, de alta envergadura espiritual, uma alma que estava em comunhão permanente com Deus, ele estava sempre no meio dos mais necessitados. Ele mesmo disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Então ele sempre estava no meio do povo, ajudando através da sua palavra e através também das suas energias. Então a gente percebe que a força de Jesus era tão grande que ele curava corpos e almas. Ele curou corpos várias vezes,
Ele levou o pão físico várias vezes, como por exemplo naquela multiplicação dos pães, naquela passagem do Evangelho, onde ele pega pouquíssimos pães e peixes e multiplica aquilo para milhares de pessoas matarem a sede e a fome de milhares de pessoas. Mas Jesus não levou só o pão material, ele levou também o pão espiritual, através da mensagem, que é a mais importante, através da filosofia de comportamento que ele trouxe e que liberta a consciência do indivíduo e faz com que o indivíduo viva com mais paz interior, com mais compreensão do mundo, com mais leveza. E ele estava sempre ali. Corretamente, às vezes ele se afastava no final da tardinha para orar. E isso aí é muito importante perceber. Todos nós precisamos também de ter um momento de solitude, de ficarmos a sós, de entrarmos para o nosso eu interior e refazermos as nossas energias. Ele fazia isso. Ele ia orar a sós, como está no Evangelho, e lá ele visitava novamente a sua própria essência, a energia de Deus em si mesmo, para se fortalecer, se refazer energeticamente e emocionalmente, para logo depois voltar e continuar ajudando aqueles que necessitavam. Diferentemente que a gente percebe dos líderes da sociedade atual, a gente percebe em nosso planeta que os líderes ainda são aqueles que na mente deles tem que ser mais servido. Quando Jesus fala que o verdadeiro líder é aquele que serve mais. O verdadeiro líder não é aquele que se coloca como o maior, mas aquele que se coloca como o menor, para ajudar a todos se elevarem. Jesus foi esse grande líder. Então nós esperamos que na nossa sociedade um dia possamos estar valorizando os verdadeiros líderes. E não muitas vezes aqueles que aparecem mais na mídia, nos meios de comunicação, mas aqueles que realmente estão movimentando a sociedade para o seu crescimento, seja político, social, econômico, aqueles que realmente fazem mais pela sociedade, que muitas vezes trabalham em silêncio. Só para dar um exemplo rápido aqui, meus amigos, a gente percebe que algumas pessoas são muito exaltadas no meio social porque aparecem muito, seja no meio político, no meio artístico, nos entretenimentos. Mas se a gente prestar atenção, quem são os verdadeiros profissionais que movimentam a sociedade, a economia, a civilização? São os pedreiros que constroem casas, pontes, os engenheiros, os médicos que curam, os cientistas que descobrem vacinas, que descobrem medicamentos, que descobrem mais sobre a natureza. São os agricultores que produzem o alimento que chega à nossa mente. São os varredores de rua, os garis, que deixam a nossa cidade limpa para podermos transitar. Já pensou se não tivesse? Então a gente percebe os mecânicos, os professores que dão sangue em sala de aula, sangue no sentido da energia intensa para levar o aprendizado aos seus alunos, os advogados, os enfermeiros. Quantas pessoas realmente movimentam a sociedade? E muitas vezes nós exaltamos demais aqueles que aparecem ali, mas não valorizamos aqueles que realmente fazem o trabalho, aqueles técnicos que estão no trabalho e que não aparecem. Então Jesus, ele traz um exemplo muito grande quando ele se coloca como o maior servidor. Ele diz: aquele que quer ser o maior, que se torne o maior servidor. Realmente, a prática do bem é aquela que mostra de forma mais latente aquele que tem uma grande alma ou aquele que ainda está na infância espiritual. Um grande abraço a todos,
Fica aí a nossa reflexão e até o próximo vídeo. Fiquem em paz.